Então, a partir de agora, nós estamos em aula, um pouquinho atrasado, mas vamos lá. Continuando onde nós paramos, eu acho que, como já passaram 15 dias, vocês devem estar meio enferrujados, né? Eu estou, imagino vocês. O assunto que a gente estava falando é esse aí, passar isso, né? Nós vamos voltar um pouco. Eu já mostrei isso. Como eu já estava falando em resolução, eu estava dando os exemplos de resolução, né? Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. O que é isso aqui? Isso é um medidor analógico, né? Isso é um medidor de ponteiro. É só um exemplo, vocês não vão encontrar isso na vida de vocês. Vocês vão encontrar instrumento eletrônico. Pode ser até que encontre isso aqui, mas não é o normal. Observe que esse medidor aqui, só para ficar mais claro para vocês, ele mede aqui, ó. Ele tem 3 escalas e 2 ponteiros. Essa menorzinha aqui, ele mede umidade. Esse ponteiro aqui, então, vai indicar a umidade do ambiente. Esse outro ponteiro, ele lê o que está em 2 escalas, a menor aqui, ó, e a maior. A maior, observe aqui, ó, está escrito aqui, ó, graus Fahrenheit. Então, ele mede temperatura na escala Fahrenheit. O do meio, isso aqui, ó, mede temperatura também em graus centígrados, né? Deve ter algum lugar aí que escreve aqui, ó, graus centígrados. Né? Eu coloquei esse exemplo aqui para mostrar o seguinte: quando você tem um ponteiro, veja bem esse ponteiro aqui, ó, ele está indicando valores em 2 escalas. É o mesmo ponteiro para 2 escalas. Na escala do meio aqui, ó, ele está exatamente em cima, quer dizer, praticamente exatamente em cima de um traço. No outro aqui, ó, ele não está exatamente em cima do traço. Aí como é que você vai ler? Né? Vamos dizer que você vai ler a temperatura em graus Fahrenheit. Ele não está exatamente em cima do traço, né? Mas você pode arredondar se você quiser. Ou então você usa uma interpolação, por exemplo. Ele de um número explícito, que é o 60, ao próximo número explícito, que é o 80, nós temos aqui uma variação de 20 graus Fahrenheit. Eu sei disso, porque de 60 para 80 são 20 graus. Quantas divisões pequenas nós temos aqui? Ó? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, entre cada 2 números e um traço no meio. Né? Como estavam colocando aqui números grandes, provavelmente não quiser pôr 70 aqui para não ocupar espaço, não teria que colocar números menores. Mas eu sei que aqui é 60, aqui é 70, como eu sei que aqui é 80. Então, aqui, já que são 5 subdivisões, eu tenho aqui ó, 70, 72, 74, 76, 78, 80. Ele está quase no 76. Eu poderia dizer que seria 75,9. Eu poderia. Né? Mas a resolução do instrumento não indica isso, ele indica o quê? Se o tracinho estiver no ponto exato, se o ponteiro estiver no ponto exato do tracinho, melhor dizendo, eu teria certeza do valor. Quando ele está intermediário, eu não tenho certeza, mas eu posso interpolar, tá certo? Quando a gente pode interpolar e ter uma certa garantia, uma certa confiabilidade na leitura, você pode considerar que a resolução dele é maior do que o tracinho está dizendo. Aqui eu tenho que a resolução está aqui em quantos graus Fahrenheit? Aqui é 2, 4, 6, 8. Então, a resolução são 2 graus Fahrenheit. Mas eu posso dizer que não. Eu posso ter uma opinião particular com relação ao instrumento, né? Se eu tenho como, particularmente, inferir uma leitura com um certo grau de garantia, entende? Então, a leitura explícita é aquela que as divisões da escala indicam, mas tem uma resolução implícita aí. Eu posso medir também. Se o ponteiro estiver no meio exato entre 2 divisões, eu sei que o valor é a metade da resolução implícita, tá certo? Se eu sei, eu posso considerar. Por isso que a gente fala que isso é relativo, a gente pode inferir.
Essa outra escala aqui também é a mesma coisa. Qualquer escala é a mesma coisa, né? Agora, tem um detalhe interessante, é com relação à dimensão do ponteiro e o posicionamento dele. Esse aqui, ó, se tivesse um ponteiro só para essa pequena, o ponteiro seria um ponteiro mais fino, com certeza. Poderia ser mais fino, né? E eu ter a mesma análise, vou fazer a mesma análise que eu fiz para essa escala grande, mas aqui não. Como o ponteiro, a escala está no meio do caminho aqui, o ponteiro vai cobrir, ele cobre o tracinho. E se o ponteiro for mais grosso ainda, fica mais indefinido o valor. Isso interfere na resolução explícita, ou implícita, melhor dizendo, né? Então, gente, as leituras digitais, elas têm essas, digitais, não, desculpa, analógicas, têm essas características, né? Tem a resolução da escala, mas tem a resolução também que você pode, dependendo do seu posicionamento, do grau de certeza que você quer ter, você pode inferir, você pode melhorar ou piorar ela, entendeu? O digital não, o digital tem um número lá, aquela última escala é a resolução dele. Nesse outro exemplo aqui, ó, nós temos aqui um relógio, a mesma coisa, o mesmo raciocínio, tá? Esse relógio aqui é uma foto do relógio que tem lá nesse terminal central, lá em Nova York, né, que é um terminal metroviário e rodoviário. Lá tem vários relógios lá para tudo quanto é lado. Aliás, a gente vê isso muito em filme, né? Filme de gangster, por exemplo, costuma usar aquela estação como cenário. Aqui tem um outro exemplo, que é de escala. Eu coloquei aqui para a gente comentar algumas coisas, extrapolando. Olha, é uma escala não linear, cara. Veja que de 0 a 100 é o espaço aqui, não tem nem subdivisão, porque o espaço é pequeno. Agora, de 100 a 200, cara, o espaço, o ângulo que o ponteiro se movimenta é maior. Então, houve uma certa divisão, deu para dividir. De 200 para 300, você está mais aberta, né? Colocar aqui o mesmo número de divisão, mas a diferença entre o espaço entre cada divisão é maior. Aqui já é menor um pouquinho, aqui apertou, quer dizer, tem instrumentos, dependendo do princípio de funcionamento dele, a escala ela é mais ou menos comprimida dependendo da faixa que a gente está usando, né? Aqui, por exemplo, a loucura que vem aqui, ó, de 500 a 1000, quer dizer, o espaço aqui, o ângulo aqui, melhor dizendo, é praticamente o mesmo desse aqui, ó, que é de 200 a 300, que é só 100. Como é um perímetro, que tem um A aqui, ó, então, de 200 a 300, ele indica uma variação de 100 amperes. Aqui, de 500 a 1000, ele, mesmo ângulo aqui, a mesma deflexão do ponteiro, tem 500 amperes. Quer dizer, é uma escala totalmente não linear. E, às vezes, quando você está numa escala dessa, você tem que tomar você tem que tomar uma decisão, tem que decidir com relação a isso. Por exemplo, suponha que o ponteiro está cá no meio aqui, ó. Você tem certeza absoluta que seria 750? Você não tem certeza. Por que não tem? Porque a escala não é linear. Pode ser ou não. Então, as medidas não ficam, digamos assim, com um grau de confiabilidade quando você tem uma escala não linear. Mas, dependendo da situação, é o que existe, né? Dependendo do painel lá do seu controle, do seu equipamento, é o que existe, né? Normalmente usa esse tipo de situação onde não há necessidade de muita garantia ou exatidão do valor medido. Aqui um outro exemplo, não é só um exemplo, né? A gente tem muito exemplo na internet, a gente coloca aqui, ó. O ponteiro está no meio. Que valor que eu indicaria aqui? Observe que a escala aqui também não é muito linear, não, cara. Observar a diferença entre os valores aqui, ela não segue uma faixa assim, igual em termos de comprimento, né? Ou angulação, né? Aqui, por exemplo, está entre 200 e 300, olha o tamanho, que é o espaço aqui. Esse aqui, ó, é a mesma faixa, que é de 200 a 300 é 100, de 300 a 400 é 100, mas o ângulo ou esse arco aqui é menor do que esse. Esse aqui é a mesma faixa de valores, um arco menor ainda. As divisões são mais comprimidas, né? Quando a gente tiver uma situação dessa, a gente recomenda usar o ponteiro no meio da escala. O que é usar o ponteiro no meio da escala?
É você escolher a escala, em considerando as medidas que você vai fazer, de forma que o ponteiro fique no meio dela, porque no meio dela ele tem mais exatidão na medida. Porque fora já dá mais erro, né? Aí você fala, pô, mas se a minha medida leva o ponteiro cá para frente, não tem outra alternativa? Tem, é usar outra escala ou outro instrumento. Então, procurar, ao fazer a medida, procurar um caminho de maior exatidão, né? Tá certo? Continuando o caminho, percorrendo, vamos ver o que nós temos aqui. Tem dois exemplos aqui. Isso é uma régua linear, né? Não é um instrumento de medidas elétricas, é só uma régua, e ela tem duas escalas. Eu coloquei aqui para a gente ver a questão da resolução. Aqui, ó. Essa aqui tem polegada e essa em centímetros. Observe que elas podem ser relacionadas uma com a outra. Na escala de centímetros, eu tenho aqui 1, 2, 3 centímetros, né? Aqui ó, no meio é meio centímetro, aqui é 1,5, 2,5, vai. Né? Entre 0,5 eu tenho cinco, né? 1, 2, 3, 4, 5 subdivisões. Então, se aqui é meio centímetro, né? Meio centímetro, 0,5 centímetros, aqui cada divisãozinha é 0,1 centímetro. Então, a resolução dessa régua é 0,1. Ela consegue me mostrar, né, e eu consigo enxergar até 0,1 centímetro. Então, a resolução dela é 0,1. Essa aqui está em polegada. Polegada geralmente é expressa em fração, né? Não é em número, assim, 1 polegada, 1,5 polegada, não é por aí, não. É metade, 3/4, né? É dividida é fracionada, geralmente, tá? Então, essa aqui, por exemplo, que tem aqui 1 polegada, essa divisão aqui é meia polegada, essa é 1/4 de polegada, essa mini divisão aqui, a menorzinha dela, é 1/8. Isso significa que a resolução dessa régua, dessa escala, é 1/8 de polegada, tá certo? É a menor divisão. Eu coloquei aqui para mostrar um exemplo, para vocês irem acostumando com esses termos aí. Aqui tem um exemplo do paquímetro, né, que eu deixei um filme lá para vocês assistirem, né? Vocês devem ter assistido, eu achei são dois vídeos bem interessantes, né? Eu vou passar mais direto aqui, para a gente ganhar tempo. Bem, gente, só para a gente relaxar um pouquinho, faço uma pergunta aqui. Ó. Vocês querem conhecer uma das aplicações tecnológicas mais avançadas? Olha bem, aplicações tecnológicas avançadas dos paquímetros. Eu vou mostrar para vocês. Essa aqui, ó. Essa é provavelmente uma das aplicações avançadas. Olha aqui. Ó. Pensa bem, gente, usar um paquímetro, que é um instrumento de precisão para fazer esse tipo de leitura, de medida, né? Olha só. Existe. Tanto existe que eles estão fazendo. Não é machismo, não, tá, gente? É só uma brincadeirinha. Olha aqui. Medir a espessura de sobrancelha, comprimento. Tem gente que mede até o tamanho do nariz, dos lábios, e vai por aí. Nesses institutos de beleza fazem isso. Eu já disse, né, quando o instrumento é digital, é muito mais simples você verificar a resolução. Você não tem que olhar a divisão, se o ponteiro fica no meio, ou mais à esquerda, ou mais à direita. Eu posso inferir e aceitar a medida como exata. Então, o digital é só você pegar o último dígito lá, ó, e ver o que aquele último dígito está significando, e a resolução é aquela ali. Quanto mais dígitos tiver no instrumento, melhor. Esse aqui ó, é um paquímetro que mede, ele tem uma escala, digamos assim, uma escala, né, numérica, né, linear, e tem a digital também, ó, que é muito comum hoje em dia ter o paquímetro. E esse aqui está medindo o quê? O diâmetro de uma peça aqui. Ó. Então, uma peça você coloca aqui, ajusta, usando o elemento que movimenta ele, trava aqui e lê o valor aqui. Ou lê aqui, se você quiser. Tá? É um instrumento que a gente usa no laboratório, mas muito pouco. Aqui é um micrômetro, é a mesma coisa. Aqui então, ele mede espessura, por exemplo, é só colocar a peça aqui, ajusta o tamanho, a gente consegue ler
nas escalas aqui com traços, né? Ou então digital, né? Aqui eu fico sabendo a resolução dele, se eu quiser, é só verificar a menor subdivisão que tiver, mas na escala digital é só verificar o último algarismo. Só um exemplo de um medidor digital, quanto mais dígito tiver, melhor, em termos de resolução. E tem outro exemplo, são exemplos. Que tem uma pessoa fazendo medida da tensão elétrica nos terminais de uma bateria, está ligado aqui, ó, as pontas de prova, e aqui tem um aparelho que vai medir. Olha o que está marcando aqui, 12,78. Como ele mede a tensão elétrica, né? Porque a bateria, a grandeza que interessa e a gente conhecer a tensão elétrica é dada em volt. Então, ele está marcando aqui, 12,78 volts. E a resolução está cá no último algarismo aqui. Ó. Normalmente não precisa dessa qualidade de leitura quando você mede uma tensão de uma bateria, porque quando você mede, você quer saber se ela está carregada ou descarregada. Uma bateria, normalmente, quando está carregada, apresenta um valor de tensão na ordem de 12, alguma coisa. Quando ela descarrega, esse valor vai decrescendo, né, progressivamente. Então, se ela estiver muito baixa, ele sabe que ela está descarregada. Se estiver acima de 12, ele sabe que está carregada. Então, para ele, basta saber que está acima de 12. Não precisa ser 12,7 ou 12,78. A qualidade da medida aqui está até boa demais, né? Está passando informação que às vezes não está querendo saber, não precisa saber. Um exemplo. Aqui outro exemplo de instrumento, né? Com 3 dígitos, né? Só para mostrar que o número de dígitos indica no último dígito a resolução. Agora, um outro termo que a gente usa muito em medida, gente, é sensibilidade. E costuma a gente confundir com resolução. Né? Sensibilidade, por definição, é uma medida da menor quantidade mensurável que o instrumento pode oferecer. Nesse exemplo aqui, eu me digo, uma régua graduada, deixa eu tirar isso daqui. Uma régua graduada em milímetro poderia ser usada para medir uma grandeza na faixa de nanômetro? Essa pergunta ela é, digamos assim, didática. Se você tem um instrumento, por exemplo, uma régua, e ela é graduada em milímetro, mas a grandeza que você vai medir, ela é tão pequena, tá certo? Cujo valor está na ordem de nanômetro, você não pode usar uma régua para aquilo. Por quê? A régua em milímetro tem uma resolução muito pequena para aquele tipo de coisa. Ela não tem, digamos, sensibilidade para enxergar um valor na ordem de nanômetro daquela grandeza. Se a grandeza tiver, por exemplo, 10 nanômetros, o que é 10 nanômetros? É 10 vezes 10 a menos 9. E a régua está preparada para medir coisas na faixa de 10 a menos 3. Então, a régua não tem sensibilidade. Tá? Então, é um instrumento inadequado. Quando você precisa de medir grandezas muito pequenas, você tem que usar dispositivos mais sensíveis, isto é, a grandeza mensurável dele tem que ser pequena e compatível com com o que você está medindo. Tem o outro lado da questão. Você não vai usar um instrumento muito sensível também para medir grandezas grandes. Né? Às vezes você pode até estragar o instrumento, dependendo da situação. Fechar essa questão, que já devia ter sido fechada na aula passada, eu coloquei um exemplo aqui para a gente relacionar algumas dessas situações. Por exemplo, precisão, exatidão, resolução e sensibilidade. Suponha, por exemplo, que a gente fez algumas medidas, aqui 10 medidas hipotéticas, e esses aqui foram os valores encontrados. Veja bem, 9, 10,1, 9,7, tal, né? A conclusão é a seguinte: se eu fosse verificar a média desses valores, quer dizer, somar todos os valores e dividir por 10, daria 10. Então, a média é 10. Né?
a conclusão que eu poderia chegar é o seguinte: olha, se o instrumento de medida não tiver resolução suficiente, né, todas as medidas poderiam ser dessas. Por quê? Pensa bem, se o instrumento não tiver resolução, ele não consegue enxergar é, 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 tipo assim, diferenças pequenas entre os valores. Aí, na hora que ele for colocado lá para fazer essas 10 leituras, ele só indicaria, digamos, 10. Né? Ele indicou 10. Por quê? Porque ele não tem condição de saber se é 10,1, 10,2, 9,9. Né? Ele vai indicar sempre 10. Bem, aí você pega 10, multiplica, soma 10, 10, 10, 10, divide, vai dar 10. Então, a média é 10. Então, aí você vai pensar, pô, se todas as medidas que ele fez é 10, ele é um instrumento de grande precisão. Por quê? Porque as medidas não estão assim espalhadas, todas elas estão próximas, todas elas foram 10. Aí você vai ver, o instrumento é um instrumento de precisão, mas ele não é. Por que que não é? Olha as medidas que o outro instrumento faria. Né? Para ele ser preciso, né, ele teria que ter resolução para poder garantir os valores. Então, o instrumento que mede, que tem uma boa resolução, ele mede esses valores. Um que não tem uma boa resolução, ele mede só um valor, ou uns valores muito próximos. Aí a gente vai achar que ele tem uma boa precisão. Então, dependendo do tipo de instrumento, a gente tem uma informação errada do instrumento e da grandeza. Tá certo? E continuando aí, aqui que está o que eu quero falar com mais detalhe para vocês, que é o que a gente estava pensando em falar no início da aula. É o seguinte, é, é importante, gente, quando a gente está no laboratório, considerar 4 situações em termos de precisão, que são essas 4 situações aqui. Ó. Primeiro é a segurança do operador. A segurança do operador, ela é obtida, né, quando você utiliza o equipamento adequado de segurança, luvas e coisas desse tipo. A sua experiência também com relação à medida é um fator de segurança, porque você vai saber se portar ou postar perante o equipamento e o que você vai medir. Suponha que você está medindo, fazendo a medida num circuitinho eletrônico, por exemplo, dentro de um computador. Ali, você não tem muita questão de risco, não tem muito. Você não trabalha com níveis altos de energia, de tensão elétrica e tal. Então, o choque que se você tomar são choques pequenos, né? Não te causa problema, tá certo? Mas se você tiver, por outro lado, fazendo a medida elétrica num painel dentro de uma empresa, onde trabalha com tensões altas, por exemplo, 120 volts, 220, até 1000 ou mais, você tem que tomar muito cuidado. Né? Você não pode trabalhar sem luva, ficar encostando nas partes metálicas. Então, você tem que cuidar da sua segurança. Né? Sempre segurar, sempre colocar a mão ou qualquer parte do corpo em pontos que você tem certeza que são eletricamente isolados. Caso contrário, você pode levar um curto-circuito. Correu, para você ter uma ideia, de correr um vídeo no YouTube há umas 2 semanas atrás, eu até mandei para meus colegas lá do Cefet, que era uma pessoa em cima de um metrô. Eu não quis passar isso para vocês aqui, porque ele é meio chocante. A pessoa estava em cima de um trem e tem aquela fiação. Ele simplesmente pôs a mão lá em cima, encostou num fio de alta tensão e torrou. A cena apareceu o cara torrando, caindo lá. Quer dizer, é um risco. Né? A gente tem que cuidar da segurança. Principalmente quem trabalha com isso todos os dias e todas as horas. E a gente trabalha como? Fazendo medições, né? Fazendo manutenções e no processo de manutenção, faça medição. Sorte que na eletrônica a gente não trabalha com situações de risco como a do metrô lá. Você não vai subir em cima do metrô para fazer medida, né? Você não vai, normalmente, na eletrônica, trabalhar com painéis de alta tensão. Você trabalha com circuitos mais discretos, mas com valores menores, então você não tem, assim, aquele risco de tomar choque. Ou o choque que, se você tomar, é choque assim que você, às vezes, nem percebe, mas tem que tomar cuidado. A gente tem que ter certeza, né? Ter segurança com relação a isso.
O outro pelo mesmo motivo, quando a gente está trabalhando num processo qualquer, a gente tem que cuidar da segurança dos outros, né? Você não vai fazer nada errado ou nada que possa colocar em risco as outras pessoas também, certo? Então, chama atenção para isso. Cuide de você, cuida dos outros. Cuide de você para cuidar dos outros. E os outros, bem cuidados, cuidam de você também. O outro fator é a segurança do equipamento, né? Se você faz assim medidas ou ações assim atabalhoadas com equipamento, você pode colocar em risco a segurança dele. Ele pode queimar, você pode produzir um curto-circuito e queimar o equipamento. Não é só você que pode se dar mal no equipamento, também pode se dar mal. Então, cuide bem disso, tá? Ao fazer algum tipo de leitura ou manutenção, principalmente quando está fazendo leitura. Você encosta uma ponta num ponto do circuito e parte dela em outra parte do circuito. Não toma aquele cuidado assim de colocar a ponta de prova assim, exatamente no lugar que você quer obter o valor da grandeza. Às vezes você fica assim, trêmulo, displicente, aí a ponta de prova encosta em dois pontos do circuito. Em eletrônica é muito comum isso, porque as pistas lá do circuito, os caminhos por onde passa, às vezes são muito juntinhas, muito próximas uma da outra. Então, se você não toma cuidado de colocar a ponta de prova fininha no ponto fininho, pode encostar dois pontos e queimar o equipamento, queimar o circuito. Então, como olha, a gente não tem muito problema de tensões grandes e problema de tomar choques em equipamento eletrônico. Mas, por outro lado, né, por estarmos trabalhando com níveis muito pequenininhos e distâncias muito próximas, a gente tem que tomar cuidado de não queimar o equipamento. A gente não vai queimar, é mais difícil, pode acontecer, mas a gente não vai queimar. Mas o equipamento queima com muita facilidade. Né? E a segurança do processo, né? Quer dizer, a segurança do processo, a gente não está relacionada a queimar, né? Produzir curto, somente não. A segurança do processo é garantir que o processo vai estar funcionando adequadamente quando você estiver fazendo a leitura e que as leituras sejam de acordo, porque o resultado dela é que garante que o processo vai continuar funcionando normalmente. Porque se você está fazendo alguma leitura ali, você está fazendo o quê? Uma avaliação do processo. Então, a leitura bem feita, com segurança, significa também que o processo vai estar com segurança. Tá certo? E isso tudo tem que ser policiado o tempo todo. Bem, continuando o nosso caminho aqui, vamos agora entrar propriamente dito nos instrumentos de medida. Né? Na nossa sequência, a gente falou de laboratório, de características, o que tem dentro do laboratório, falamos agora de alguns parâmetros, como sensibilidade, exatidão, resolução, etc. Agora, vamos falar dos instrumentos de medida. E o próximo passo, a partir das próximas aulas, nós vamos falar, não vamos falar, nós vamos aplicar. Então, agora a gente vai falar dos instrumentos que a gente utiliza para depois utilizar, que é o nosso objetivo dentro do laboratório. Tá? Então, os instrumentos de medidas, eles são divididos em analógicos, digitais, mistos e virtuais. Bem, o analógico, já falamos muito, mostramos exemplos aqui, só que eles têm ponteiro. Tem ponteiro, você já pode dizer logo, com pouca faixa de escape aí, que são analógicos. Tá? Por quê? Porque o ponteiro, o movimento do ponteiro, indica uma característica analógica, tá certo? Então, o instrumento é analógico. Pode ter instrumento digital que simula um ponteiro. Ele desenha na tela dele um ponteiro, né? Mas isso aí eu acho que é meio frescura. Tem, mas eu acho bobagem. Instrumento analógico é instrumento analógico. Eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. O digital é o digital, aquele que mostra o dígito, né? Ou graficamente, né? O resultado da grandeza. Não precisa ser dígito, não. Digital, porque o processamento da grandeza dentro dele é digital, utiliza bits, ou linguagem de programação. O analógico tem nada disso. O analógico tem um efeito elétrico dentro dele que faz o ponteiro se movimentar. O digital não. O digital tem um efeito elétrico, a transformação do efeito elétrico
em linguagem digital, que depois transforma numa forma visual de você enxergar o resultado. Né? Os mistos que tem os dois casos, instrumento que tem parte analógica e parte digital. Né? Não é tão comum assim esses instrumentos, mas eles existem. E os virtuais? Os virtuais, eles são instrumentos que, por exemplo, que medem dentro de programas. Por exemplo, você pega um simulador, é o que a gente vai usar, né? O simulador que a gente usa tem um instrumento de medida lá. Aliás, tem vários instrumentos de medida, né? Mas, na realidade, não tem um instrumento, mas sim um quê? Dentro de um programa, né, tem o efeito da medida, né? Então, o programa gera um instrumento que, quando você liga aquele instrumento num circuito que também está lá na forma virtual, ele vai indicar o valor. Né? Mas também tem instrumentos virtuais, por exemplo, você quer construir um voltímetro, que é um instrumento de medida de tensão virtual. Você pega seu circuito elétrico, elabora um circuito que possa pegar a grandeza que você vai medir e transformá-la na forma virtual, né? Joga aquela informação para um computador, tipo um notebook, e lá no notebook tem um programa que vai pegar aquela informação que você está passando e indicar o valor dela. Então, o seu computador, né, está, digamos assim, adaptado para, com aquele ponto que você está trabalhando, com aquele arquivo que você está trabalhando, você ter a ação de um instrumento. Quer dizer, né, você está quase construindo com o computador, quase não, você está construindo um instrumento digital. Porque o que o instrumento digital é? O instrumento digital é um aparelho que capta a informação da grandeza, digitaliza, faz o tratamento dela e depois te informa o resultado. Então, os instrumentos virtuais que eu estou me referindo aqui, fazem a mesma coisa. Ele pega a grandeza, né, processa ela através de um circuito que você mesmo pode elaborar. A gente vê muitos aí na internet, muitas pessoas elaboram e colocam lá disponíveis, né, e liga no computador. Né? E o que o computador faz? Ele tem um programinha específico para aquilo que você fez, ou alguém fez para você, que vai pegar aquela grandeza e transformar num número ou num gráfico. Então, é um instrumento virtual. Por quê? Porque ele usou o computador, mas também ele precisa da informação real, ele tem que ter um circuito, porque como é que você vai ligar o computador lá no lugar que você quer medir? Tem que ter um interfaceamento disso. Tá? E existem muitos, né? Por exemplo, osciloscópio, tem muitos osciloscópios virtuais. Você pega um notebook e transforma ele. Só fazer esse procedimento que eu falei. É mais barato, você não precisa comprar um osciloscópio. Você pode ter um osciloscópio na sua casa. É só montar um circuitinho que faz esse interfaceamento, pega um programa específico de osciloscópio, ou você mesmo cria, aí você tem um osciloscópio. Claro que não vai ser aquela coisa, aquele osciloscópio, né? Porque um osciloscópio feito dessa forma, ele é meio primitivo, mas ele funciona também, né? Se você comparar, evidentemente, com equipamento profissional, não tem como, né? Tá certo? Mas também é muito caro um equipamento profissional. Mas tudo isso, seja misto ou virtual, tá? Isso para nós fica agora no primeiro ano, em segundo plano, porque vai nos interessar agora, no nosso contexto agora, são os instrumentos, realmente os analógicos e realmente os digitais. Então, aqueles quatro lá, vamos resumir nesses dois aqui. Então, vamos primeiro falar dos instrumentos analógicos, que é o mais antigo, né? E mais difícil também de trabalhar com ele. Como eu disse, falou que tem ponteiro, é analógico. Até certo ponto é uma afirmação correta, né? Quase 100% assim, garantido. Aqui tem um instrumento analógico, está escrito na escala dele volts, então ele é um voltímetro. Observe que ele tem uma escala que vai de 0 a 100, o ponteiro, qualquer lugar que ficar aqui, ó, vai indicar um valor direto. Né? Considerando aquelas coisas que comentamos sobre resolução, a medida pode ser exata ou né?
ou ter resolução suficiente, coisa que já falamos. Se o ponteiro parar exatamente no 50, por exemplo, 50 volts, ou parar nesse tracinho aqui, exatamente em cima dele, é 48. Ou se ficar entre ele e o outro, é 48, alguma coisa que você pode inferir, tá certo? E quando a escala é dessa forma, não tem muito problema, porque é uma escala linear, vai de 0 a 100, é uma escala linear, uma escala muito comum. Outras escalas, por exemplo, essa aqui, ó, essa escala é chamada de escala de zero central. Você vai achar equipamentos que têm esse tipo de escala. Ele mede de 0 a 100, tanto para a esquerda quanto para a direita. Qual que é a vantagem? Com uma tensão elétrica, vocês vão ver muito daqui para frente, precisa de considerar a polaridade, quer dizer, a ligação dos terminais lá no ponto, deve ser de um jeito sem inverter. A leitura vai para o outro lado, ela fica negativa. Quando você usa instrumento com zero central, você tem segurança, porque se você pôr de um jeito, ele vai para a esquerda, se você inverter, vai para a direita. Então, você não fica com aquela preocupação de errar a polaridade. Além do mais, ela indica a polaridade. No lugar que está escrito mais, tem um lugar lá que está escrito mais, tem um lugar que está escrito menos. Se você colocar o positivo no mais e o negativo no menos lá, o ponteiro vai para sentido horário, vai para a direita. Se você inverter, ele vai para a esquerda. Quer dizer, vai te dizer que você inverteu, mas também vai te dizer qual que é a polaridade, se não tiver escrito lá no equipamento. Então, o fato de ir para um lado ou para o outro, além de indicar o valor, indica também a polaridade. Tá? Isso é chamado de voltímetro de zero central. Esse aqui já é um outro instrumento analógico que mede corrente elétrica, quer dizer, o fluxo de elétrons que passa dentro de um fio. E está marcando DC aqui, ó, porque o fluxo é contínuo, ele não fica invertendo de sentido ciclicamente, não, hora para um sentido, hora para o outro, ele só circula num sentido, chama de corrente contínua. Né? E essa escala, olha aqui, ela vai de 20 a 140, quer dizer, ela não mede valores anteriores a 20, então é uma escala limitada. Tá? Então, é uma escala cujo zero não está indicado. Então, ele vai ter, digamos, uma sensibilidade tal que só começa a partir de 20. Antes de 20 não consegue medir, não. Tá? Não tem sensibilidade para isso. É só um detalhe, tá, gente? Aqui já é uma outra escala com o zero intermediário, cara. Vocês vão encontrar essas situações. Né? É mais ou menos parecido com aquela com zero central, né? Zero central. A diferença é que o zero aqui não é central, está mais à direita, mais à esquerda, né? É uma escala também que razoavelmente comum para instrumentos analógicos. E tem elas aqui, só pela mesma coisa. Agora, tem uma coisa que eu acho interessante, eu coloquei aqui para falar com vocês, é o seguinte. Com relação ao princípio de funcionamento. Eu vou falar algumas coisas aqui do instrumento analógico que vocês ainda não tiveram base para entender, lá da física, ou lá da eletricidade. Né? E eu já estou falando isso com vocês, talvez vocês tenham dificuldade de entender isso por falta ainda de não ter chegado no ponto do curso para isso, mas a gente precisa falar. Por quê? Porque quando você vai estudar, você vai utilizar, desculpe, um instrumento de medidas, é extremamente importante que você conheça o princípio de funcionamento dele. Por quê? Porque o cuidado que você vai tomar, a seleção do instrumento, né, é extremamente importante. Se você não conhece o princípio de funcionamento dele, você não tem noção da necessidade de determinados cuidados que você tem que tomar. E o instrumento analógico, ele é o instrumento mais sensível que tem, fisicamente falando. O instrumento digital já é mais robusto, você não tem que tomar muito cuidado fisicamente com ele. Digamos que ele é mais um pau para toda obra. Já o analógico, não, porque o analógico ele tem um sistema bastante sensível, parecido com o sistema de um relógio. Não é porque ele tem ponteiro que ele tem similaridade com o relógio, não. Tá? Isso é uma coincidência, mas ele tem um sistema móvel dentro dele extremamente sensível. Então, se você não estiver operando ele com cuidado, você vai estragar ele muito fácil
mesmo não fazendo bobagem elétrica com ele, entende? Você pode usar todos os princípios elétricos, todos os cuidados elétricos, e mesmo assim estragar. Por exemplo, se você bater ele, se você deixar ele cair, bater, produzir um choque com ele na bancada, né, há uma possibilidade muito grande de você desregular ele, ou até estragar ele mesmo. Por quê? Por causa dessa sensibilidade. Então, é importante a gente conhecer as características internas do instrumento, seja digital ou não, para saber como que você vai se portar no aspecto assim, de aspecto físico, transporte, colocação na bancada, se vai ficar numa posição ou em outra. E você só tem essa ideia, essa concepção, se você conhece o princípio de funcionamento. Você não precisa entender muito fisicamente o que está acontecendo lá dentro, que é o caso que nós vamos mostrar aqui agora. Mas você vai ter uma noção do cuidado que você precisa ter ao usar o instrumento. Né? Por exemplo, aqui tem o quê? Tipo um esboço, né? Uma vista de corte de uma parte de um instrumento analógico. Existem vários princípios de funcionamento de instrumentos analógicos. Né? Existem instrumentos analógicos térmicos, de pressão, e a maioria é magnética. E esses magnéticos têm uns que a gente chama de ferro móvel, de bobina móvel, misto, eletrodinâmico, quer dizer, há uma variedade, tá? Mas, de uma maneira geral, praticamente todos eles que usam o princípio eletromagnético, eles têm uma bobina, cara, isso aqui é uma bobina. O que que é uma bobina? A bobina é um fio enrolado. Quando circula a corrente nessa bobina, ela se magnetiza, ela se transforma num ímã. E a intensidade desse ímã depende do número de voltas que aquela espira tem, o número de voltas que o fio está enrolado nela, e do valor da corrente elétrica que vai passar por ela. Então, quanto maior o número de voltas e quanto maior a corrente, maior o campo magnético que ela produz. E esse campo magnético, ele interage com um outro campo. Existe um outro campo, aqui, isso aqui, essa parte aqui que tem parcialmente desenhada, é um ímã permanente, chamado ímã ferradura. O magnetismo desse ímã é constante, ele está lá, indiferente de qualquer coisa. E ele é constituído por um conjunto de linhas de força, que você já deve ter estudado lá em eletromagnetismo, lá na física, e essas linhas de força, dentro dela, daquele campo que tem linhas de força, está a bobina. Então, quando você gera um campo na bobina, quando passa a corrente pelo medidor, o campo da bobina interage com o campo magnético fixo, e o resultado dessa interação, né, produzem forças que levam o ponteiro a se movimentar. E o movimento do ponteiro depende dessa interação, que, por sua vez, depende da corrente que passou pela bobina. Aí, quando o ponteiro se desloca, né, você faz com que aquele deslocamento dele ocorra em uma escala, que eu vou mostrar aqui, ó, na próxima figura, que está aqui, ó, e que pode indicar o valor. Então, olha aqui tem a figura um pouco mais completa, que tem a bobina, cara, tem a bobina desenhada, o ímã está aqui, ó, o ímã permanente, né? O ponteiro está fixo na bobina, então quando essa bobina muda, ela tem um eixo, cara, veja que ela tem um eixo aqui. Esse eixo, né, quando a bobina gira, o eixo gira também, e o ponteiro está ligado no eixo. Então, quando a bobina gira, o ponteiro muda de posição. Lá na ponta dele, você coloca uma escala. Então, veja bem, quando passa uma corrente, a corrente vem por aqui, ó, passa lá dentro, entra pela bobina e sai por aqui. Tá? Então, são os acessos aqui. Quando essa corrente circula pela bobina, ela se magnetiza, gera um campo magnético que interage com esse núcleo aqui, ó, ou esse ímã permanente, melhor dizendo, e faz o ponteiro se movimentar. Onde que vai o ponteiro? Vai para uma posição qualquer da escala. Que posição é essa? É uma posição que vai indicar o valor da corrente. Tá? Aí, quando não tem corrente, para onde que ele vai? Ele volta para o zero. Por quê? Porque tem uma molazinha aqui, chama mola helicoidal, tanto em cima quanto embaixo, que quando você ajusta esse elemento aqui, ó, essa mola obriga o ponteiro a ficar no zero. Então, quando não tiver energia aplicada ao medidor, o ponteiro fica no zero. Por quê? Porque a mola força ele a ficar no zero. Aí, quando você faz circular uma corrente para a bobina, a força
magnética aí, conjunta da bobina com a do ímã permanente, é oposta à força da mola, ela vai se opor à mola. Aí vai levar o ponteiro até um determinado ponto. E aquele ponto é graduado na escala com o valor da corrente que fez aquilo. Entendeu? Então, passa uma corrente, a corrente faz o ponteiro se movimentar. Só isso. Isso é chamado instrumento de bobina móvel, porque a bobina movimentando é que vai indicar modificar a posição e indicar o valor da corrente. Agora, por que eu coloquei isso aqui? Para vocês verem o cuidado que se tem que tomar com o instrumento de bobina móvel. Pensa bem, tudo aqui é perfeitamente ajustado, tudo é sensível aqui, ó. A gente costuma dizer que isso aqui é um instrumento de relojoaria, devido como fala assim, a sensibilidade física que você tem que, né? Você está trabalhando com coisas pequenas, sensíveis, certo? Muito, assim, extremamente pequena, muito ajustadazinha, que se você não mantiver aquilo, a leitura não fica correta, entendeu? Então, Quer fazer chamada não, Ari? ô Chico, eu olhei o relógio aqui agora, eu fico falando muito como sempre, né? Então, só para fechar isso aqui, obrigado, Chico. É, Por que eu estou falando de um instrumento que está trabalhando com campo magnético, com mola, pressão, força, etc.? Para você ter uma noção do cuidado que você vai ter que ter sempre ao usar um instrumento analógico, que geralmente ou é de bobina móvel, ou tem outra coisa móvel qualquer lá, extremamente sensível, tá certo? O que não existe nos instrumentos digitais, né? Não tem ponteiro, não tem mola, não tem nada, tá? Só circuito, então não precisa de ter aquele cuidado, mas o instrumento multímetro, que nós vamos usar muito no nosso laboratório, que vocês vão ter aí a vida toda, eu acho, né? Ele tem esse mecanismo aí, tá? Esse aqui é o coração dele, e tem que ser cuidado. E eu vou mostrar para vocês melhor os cuidados que vocês têm que ter na próxima aula, né? Porque essa aqui já passou tão rápido que eu nem vi o tempo passar, vocês me desculpem, tá? Na aula que vem a gente continua. Vou fazer a chamada, vou parar a gravação.